Bom dia, estamos começando mais um Freud Explica. Hoje completando um mês, né? Aqui no nosso canal, nosso cantinho sobre saúde mental. Fica com a gente aqui, acompanha. Hoje a gente vai estar falando, gente, sobre esquizofrenia, tá? E eu trouxe como convidada a Doralice, que eu vou chamar de Alice, né? Tudo bom, Alice? Muito obrigada pela presença, tá? Por estar aqui, para estar esclarecendo pra gente tanta coisa importante sobre essa doença. Gente, a Dora, ela é esquizofrênica e possui um filho esquizofrênico também e uma filha border, tá? Então até vamos estar vendo as diferenças aí, né, da esquizofrenia com o transtorno borderline. E, gente, Freud já dizia, né, que para você conseguir lidar com conflitos e angústias, né, no sentido afetivo, a gente tem duas possibilidades de estrutura. O neurótico, ele vai para o mundo da fantasia, e o psicótico, ele vai para delírios e alucinações, ok? Então Freud, por mais que ele tratasse mais de neurose, ele também já se encaminha aí, tá, para a psicose. E a esquizofrenia é justamente isso, tá? É uma doença mental aonde a pessoa perde a conexão com a realidade, tá? Há um excesso de dopamina no cérebro, ok? E um problema com os neurotransmissores, tá? E a pessoa realmente, ela perde a realidade tendo delírios, que são manias persecutórias, achando que as pessoas estão perseguindo, né? Muito medo. Às vezes esses delírios podem até ter um sintoma de grandeza. Então, muitos esquizofrênicos podem achar que conspirações estão acontecendo, como, por exemplo, a CIA está atrás dele, ou o FBI, ok? E podem ter também muito medo dos próprios familiares, né? Por exemplo, o próprio familiar pode estar contra ele, ou pessoas desconhecidas também. Já nas alucinações, a gente tem alucinações que podem ser auditivas, como essa pessoa pode ouvir vozes, ok? Inclusive vozes que pedem para que ela faça alguma coisa, tá? Alucinações olfativas, tá? Então sente cheiros que não estão presentes, mas essa pessoa sente. Alucinações táteis, muitas vezes sentir animais tocando a pele, andando pelo corpo, ok? E visuais, né? Enxergar vultos, enxergar pessoas, ok? É importante a gente saber, gente, que a esquizofrenia vem da palavra cisão, ok? Então há na verdade, uma cisão, uma separação, aonde a pessoa realmente perde esse fiozinho com a realidade, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Alice, eu gostaria de falar com você primeiro de você e depois a gente vai para o lado da sua família, tá? Sim. E agradecer mais uma vez, porque assim, a gente vê muitas matérias sobre esquizofrenia, só que geralmente são psiquiatras comentando sobre a doença, né? E eu nunca vi, pela primeira vez, né? Eu acho que você é a primeira, ao vivo, a mostrar a cara no programa e tá falando, sabe, da doença. Então, assim, parabéns mesmo, né? Eu sempre falo aqui, eu gosto muito de falar do preconceito que ainda tem, né, que existe em relação às doenças mentais, e um objetivo aqui do nosso programa é quebrar isso, sabe, é cada vez informar, porque é com informação que a gente vai cada vez quebrar mais esse preconceito tão absurdo que existe, né? Vamos falar de você um pouquinho. Você está com quantos anos? Eu estou com 52 anos. 52, como é que, me conta um pouco, como é que foi a primeira crise, como é que aconteceu, o que você sentiu, o primeiro surto, né? Com que idade? Sim, eu já ainda jovem, adolescente, eu brigava muito, era agressiva, brigava muito com a minha mãe, né? E muito rebelde. Não levei esse caso como um problema patológico, mas quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, a minha mãe me levou ao psiquiatra e lá o psiquiatra passou para mim, inclusive, um certo medicamento
Já com 5 anos? 5 anos, passou Valium para mim, né? Mas devido à minha luta da minha mãe, a mãe trabalhar muito, né? E eu fui uma menina de colégio interno, então quase ela não ficava comigo. Eu não fui levada ao tratamento, né? Desse problema que o psiquiatra, né, relatou para que eu me cuidasse. Mas minha mãe não fez comigo, eu não fiz o tratamento. Entendeu? Certo, então, e aí quer dizer, isso que a Alice está falando é muito importante. Esses sintomas que antecedem, né, a doença antes do surto, são sintomas que podem ser confundidos inclusive com depressão, pânico, né, a pessoa, ou hiperatividade, porque antes da esquizofrenia há um momento onde a pessoa fica muito hiperativa, não dorme, né? E é confundido, porque ainda não teve um surto, então não há ainda um diagnóstico, né, a ser feito. Então, no seu caso, já havia uma agressividade nesse período? Sim. Tá, desde pequena. Isso foi indo, continuou? Foi. Eu casei com 16 anos, continuei com esse mesmo problema, né? Discutia, brigava. Meu casamento foi muitas brigas, eu, né, de agressividade física, né, e ninguém entendia o que se passava comigo. Eu tenho uma família, minha mãe inclusive, ela é cristã, então para ela isso era algo espiritual. Uhum. Ela justificava dessa Exatamente. Forma. Tá. Né? E aos 25 anos, na verdade, foi que eu tive muitas insônias, eu não conseguia dormir, tomava medicamentos para dormir, não dormia, via vultos, ouvia vozes, eu achava que as pessoas, meus vizinhos, todos estavam contra mim, me perseguiam, que falavam de mim. Eu chegava na parede do meu quarto, mãe, tem alguém falando de mim, e minha mãe sempre dizia, não, minha filha, não tem. Então eu passei muito tempo assim. E deve ser uma sensação de um medo inexplicável. Exatamente. Né? Eu olhava minha fisionomia no espelho e ali refletia meu rosto e eu estava sempre com os olhos bem arregalados. Assustada, né? Meus olhos viviam arregalados, né? Por não dormir, por passar o que estava passando. Né? Essa sensação que você tinha das pessoas estarem atrás de você, te perseguindo, eram pessoas específicas ou você imaginava realmente, eram pessoas da família ou todo mundo estava te perseguindo? Vizinhos, mas determinados vizinhos, não eram todos. Tá. Né? Mas havia bastante vizinhos, mas não todos, né? E na sua cabeça havia algum motivo, quer dizer, dentro do delírio, né, do seu delírio, havia algum motivo para eles estarem te perseguindo? Quer dizer, na sua cabeça você cria esse motivo? Como é que funciona isso? Bem, para mim na época, eu pensava que eles todos tinham inveja de mim. Tá. Havia uma inveja. Porque onde eu andava, se eu saísse de casa, viam vários deles assim, não era visões, eu via, era realidade. Eles ficavam todos no muro, me olhando. Uma conspiração. Isso. Né? Se alguém batesse na minha porta, também chegavam todos eles no muro, eles saíam de dentro de casa e iam para os muros, para ficar vigiando a minha vida. E na sua mente eles queriam te matar? Bem, seria o objetivo deles ou não? Não. Era somente assim, tomar conta da minha vida, ficar vendo o que eu estou fazendo. E eu vivia dentro de casa com muito tédio. E eu queria sair embora daquele lugar, ir para outro lugar, morar em outro lugar, porque eu não estava suportando mais aquilo, né? Nossa, é complicado. Eu imagino você tendo essas crises, o medo e sem as medicações, né? Nessa época você ainda não tomava, porque você nem tinha consciência da doença que você tinha. Então, para você, e obviamente era real aquilo, né? Então, você devia viver num medo o tempo todo, né? Como é que foi sua primeira experiência em realmente descobrir, falar, eu tenho o diagnóstico, né? Receber o diagnóstico de esquizofrenia? Alguém percebeu, te levou ao médico? Como é que foi? Eu descobri devido quando eu levei o meu filho
no Hospital Felipe Pinel. Tá. E ali a doutora Michele, sentamos eu, o meu filho e ela numa sala, e ela disse que o caso do meu filho, que o diagnóstico dele é esquizofrenia paranoide grave, disse que se havia alguém na família que tinha isso. Aí nesse momento foi aí que eu me toquei, que é hereditário. Aí que só, quer dizer, levando o seu filho, é que você percebe a sua doença, isso, né? Me fala um pouquinho agora, a gente está falando do seu filho. Você tem, quer dizer, duas questões complicadas, né? Porque você tem a esquizofrenia agora estabilizada, né? Alice, graças a Deus. E assim, e o seu filho tem a esquizofrenia e a sua filha é border, né? Isso. Conta um pouquinho a história, como é que é a diferença para você, como mãe, do border e do esquizofrênico? O que você vê de semelhança no comportamento dos dois? Bem, há diferenças sim. O meu filho, além de ter esquizofrenia paranoide grave, ele tem surtos psicóticos. Tá. Né? E a minha filha é o transtorno de borderline. E a diferença é essa, que o meu filho começou a gritar, a falar muito alto, a achar que pessoas estavam perseguindo ele. Ele começou a falar palavras pornográficas, coisas que ele nunca falou, né? Ele ficou muito exaltado. Ele queria. Que idade ele começou? Em 2009, com 30 anos. Tá, foi um pouco mais tarde. Só para explicar, gente, a esquizofrenia geralmente ela aparece entre os 15 e os 35 anos. Ela pode aparecer, tá? Antes dos 15 anos é muito difícil. Pode ter aqueles sintomas que a gente comentou que são os sintomas que antecedem, né? Mas geralmente é entre os 15 e os 35, e o primeiro surto, a maior parte dos esquizofrênicos tem mais ou menos na idade da adolescência, entre 15 e 18 até 20 anos. Sim. E aí ele começa com essa atitude paranoide, né? Quer dizer, a se sentir perseguido, a falar de forma diferente. Sim. Inclusive você falando sobre 15 anos, eu lembro o episódio que o meu filho passou aos 15 anos. Sim. O meu filho, de repente, ele começou a ficar exaltado, né? Exaltado, né? Uma noite. Quando foi na manhã seguinte, o meu filho, ele simplesmente ficou paralisado. Eu tinha que dar comida na boca dele, eu que tinha que dar o banho nele, né? Isso com 15 anos. Então você vê que já era um começo, né? Isso. Tá. Né? E depois, aos 29, 30 anos, foi que retornou. É que o que acontece, né, Alice, é que a gente só percebe no momento do surto, né? Quer dizer, então, no momento em que ele surtou é que você falou, alguma coisa está errada. Sim. Né? Sim. Então, meu filho, com esse transtorno, quando ele passava pela crise, ele fugia de casa, ele andava correndo pelas ruas, ele dormia na praia, né? E ficava no meio das estradas, né? Ali, correndo um perigo tremendo. Sim. Né? Porque vinham carros de cima, de ida e volta, carros ali e ele ali. E foram vizinhos que vieram me chamar, dizendo que o meu filho estava no meio da rua, ali como se ele fosse um guarda de trânsito. Foi isso que ele ficou. E ele foi internado 2 vezes. Tá. Devido a ele não querer tomar os medicamentos. Tá, então realmente... E a internação, como é que foi para ele a internação? Olha... E você, coração de mãe, é difícil, né? A internação foi uma coisa muito, muito triste para mim e para ele. Que ao interná-lo, ele ali passou situações muito difíceis. A clínica da qual ele foi internado é muito boa, tem psicólogos, pessoas ali ótimas. Mas a questão são os internos. Tá. Ali ele sofreu ameaças de morte, e devido às medicações muito fortes, ele babava muito. Um exagero de medicação que às vezes nem se sabe para que está se dando. Então, né? Isso. E lá dentro mesmo, com os internos, ele era ameaçado de morte, porque eles
né, na paranoide deles, eles achavam que meu filho era um que queriam matar ele há muitos anos atrás. Tá. Então ele ficou 40 dias sem dormir. Não se alimentava, não dormia e pedia a Deus todos os dias pela sua morte, porque não aguentava o sofrimento ali. Que coisa, hein? Né? E é isso. Gente, aproveitando o que a Alice está falando, muito se fala da reforma psiquiátrica, né? O que deve se fazer para modificações de CAPS e dos CAPS, né? Deve-se internar um paciente com transtorno mental num hospital ou numa clínica, ok. Só que assim, faltam leitos, né? Faltam leitos, então é muito complicada a situação. E uma clínica boa, que tenha realmente tudo que o paciente precisa, ela custa em média entre 10 a 15 mil reais. Então assim, são para poucos, né? São para pouquíssimos. E as pessoas que não têm condições não têm aonde internar, e quando tem realmente é complicado, né? Não tem uma estrutura boa para que essa pessoa seja atendida da forma que ela merece, né? Infelizmente eu não podia pagar uma clínica particular. Sim. E o pronto-socorro da qual ele ficou só tinha essa clínica, né, que ficava em Coatis, depois de Barra Mansa. Muito longe, além do que as visitas eram todos os dias, mas 1 hora só de visita, né? Então para você, né, complicado. Ele chegou, Alice, a um certo momento realmente a aceitar tomar a medicação e perceber que isso era importante para ele? Foi só após a 2ª internação, tá, né, que ele passou a tomar as medicações, né? Graças a Deus, hoje, eu dou graças a Deus que ele hoje leva uma vida normal e equilibrada. Por que falo isso? Muitas vezes eu questionava a Deus. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, meu filho, ele nunca fumou, nunca se drogou, ele nunca bebeu, nunca foi, dele mesmo, escolha dele, nunca foi em bailes, nunca teve nome sujo SPC, nunca foi parar uma delegacia, nunca falou palavrão. E quando ele estava em crise, ele falava muitos palavrões, falava coisas pornográficas. Quer dizer, uma diferença muito grande. Parecem 2 pessoas no momento em que você vê. E da qual ele era muito querido pelas crianças vizinhas, que gostavam muito dele, perguntavam por ele. Cadê o Leonardo? Cadê ele? Né? É isso, porque ele sempre foi muito calmo e tranquilo. Gente, aproveitando a questão que ela está falando de uso de drogas, né? Muitos esquizofrênicos, infelizmente, vão para as drogas, né? Infelizmente, e realmente o quadro, obviamente, vai piorar. Muitas pessoas que têm a predisposição, tá? Já que a esquizofrenia é genética e ambiental também, elas começam o primeiro surto após um uso de uma maconha, que as pessoas falam, não, mas uma maconha tudo bem, né? Mas assim, o uso da droga pode desencadear um surto psicótico, onde a pessoa realmente vai passar, se ela tiver uma predisposição, ela não precisaria ter passado por esse surto, ok? Mas pelo uso da droga, ela vai passar por isso. Vamos passar um VT do Dr. Drauzio Varela explicando isso pra gente, a diferença do surto psicótico pela droga e do próprio psicótico. Rodrigo, você estava dizendo que na esquizofrenia há uma liberação excessiva de dopamina. E quando você e há pouco você também comparou essas crises que muitas pessoas têm com o uso de drogas psicoativas, tipo cocaína, própria maconha, etc. A cocaína e a maconha provocam liberação de dopamina. Quer dizer, existe um mecanismo comum aí nessa história. Totalmente. É como se a psicose fosse uma via final de vários efeitos. Um da psicose endógena, que é a esquizofrenia, e da psicose exógena também. Tanto que o tratamento é o mesmo. Se você usou muita cocaína e está paranoico, a gente vai tratar com antipsicótico e funciona muito bem. Então são as mesmas medicações. A cocaína age exatamente no transportador de dopamina, aumentando a dopamina. Em animais, um dos modelos de experimentação para induzir sintomas psicóticos é com cocaína ou anfetamina. Tá? Isso que os
usuários chamam de noia, não é? Que Noia. são essas crises. Eu, em cadeia, já vi muitas crises por cocaína dessa. A pessoa jura que tem alguém com uma faca embaixo da cama, que vai matá-lo. Exatamente. Então você deve ter visto muito. Desesperado, já vi gente andando pela galeria desesperado que vai pular alguém do teto. Não é que é possível alguém pular do teto, né? Exatamente. Na verdade é um quadro esquizofrênico que se estabelece. Isso. Alguns migram para uma doença que independe da droga. É bem interessante que tem uma droga que chama metanfetamina, que é uma dessas anfetaminas desenvolvidas Sudeste Asiático, Taiwan em específico, tem muita dependência com isso. Então, se você vai usando cronicamente, você passa a ter sintomas sem ter a droga. Então, você desperta e depois você vai sozinho desenvolver a doença. E os sintomas são muito parecidos. Quer dizer, existe um substrato neuroquímico aí, não é? Que você consegue induzir um quadro com uma droga, com uma substância química mesmo. Né? Exatamente. E o objetivo do tratamento nesses casos o que é? Você disse que é muito importante reconhecer nas fases mais precoces, porque os resultados do tratamento são melhores, não é? Exato. O objetivo, quer dizer, quando você trata alguém, você vai dar medicamentos que têm sempre efeitos colaterais e você tem que fazer uma análise do risco e do benefício, não é? Perfeito. Como é que vocês se conduzem assim quando recebem esses casos? O que esses estudos de neurociência têm mostrado com bastante clareza é que psicose é tóxica para o cérebro. Assim como a droga, a própria psicose endógena é tóxica para o cérebro. Então o que a gente busca é remissão de sintoma. Se vem um indivíduo com um sintoma, vai lá olhar se tem uma câmera filmando atrás do quadro do meu consultório, ou está ouvindo voz e está perseguido, eu quero que ele não tenha mais nenhum desses sintomas o mais rápido possível. É lógico que eu vou dar uma dose tolerável, com as medicações novas é mais fácil isso, né, sem dar os efeitos que a gente comentou, e eu preciso remitir os sintomas. Depois que remitiram os sintomas, o objetivo é prevenção de recaída. Aí vem um desafio grande, porque o indivíduo melhorou e tem que continuar a tomar remédio. E como nós todos sabemos, tomar remédio sem ter sintoma é muito difícil. Porque as pessoas têm dificuldade de entender a própria doença sem ter o sintoma. E aí, neste desafio, a família e todos os profissionais de saúde mental são fundamentais para ajudar o portador a tomar regularmente. Há algum tempo foram desenvolvidas medicações injetáveis que duram um mês. Uma maravilha, um avanço incrível. E a gente só tinha medicações injetáveis desses de primeira geração. Recentemente estão entrando no mercado medicações de segunda geração injetáveis. Então, gente, isso é uma coisa assim, acho que em várias doenças realmente a pessoa começa a se sentir bem e para a medicação, né? O que é perigosíssimo. Então, assim, realmente tomar sempre a medicação. E vamos pensar nessa questão aí das drogas, né? Porque os adolescentes estão cada vez mais e... Inclusive eu vi uma pesquisa, Alice, que o esquizofrênico, antes de ter o surto, inclusive, vai para o crack. Porque ele já está se sentindo, sabe, desajustado e ele percebe que tem alguma coisa errada, então ele vai para o crack, né? O que, obviamente, vai fazer com que um quadro psicótico aconteça, né? Alice, você comentou comigo que as crises te trouxeram tentativas de suicídio, certo? Sim. Como é que foi isso? Foram vozes que te pedem para falar isso ou foi o desespero da própria doença? Certa vez eu fui no Hospital dos Servidores para ser consultada com um psiquiatra. Isso eu tinha 17 anos. Tá. Né? E chegando lá, eu não consegui ser atendida. E ali, olhando lá de cima, uma porta de vidro, eu quis me jogar lá de cima. Uhum. Isso foi com 17 anos. Depois... Te deu um desespero, quer dizer, eu acho que eu fiquei muito uma depressão entrou na hora e eu achei que para mim não tinha mais jeito e eu quis me jogar ali mesmo, olhei lá para baixo e a minha vontade era me jogar pela janela. Mas o que te segurou na hora? Ali minha mãe me acompanhou, tá. Minha mãe me segurou, conversou comigo, né, e eu desisti na hora, né, foi isso. Na segunda vez foi que eu ouvi, eu já tinha 27 anos. Tá.
eu ouvi uma voz, eu estava no meu apartamento, eu ouvi uma voz dizendo assim: se joga que ali embaixo tem um colchão macio para você. Olha só. Entendeu? Eu dentro do meu apartamento, quando eu morava na Tijuca, eu vi realmente essa voz pedindo que eu me jogasse. E para você aquilo era real, quer dizer, óbvio, né? Eu achava ali que realmente se eu me jogasse ia ter um colchão assim macio para me apoiar, né? Da qual depois eu despertei e falei: eu não vou fazer isso. Tem esse momento de lucidez dentro da própria crise, quer dizer, de percepção por algum motivo instintivo do próprio corpo, eu acredito, né? Que assim, não, eu vou me preservar, né? Sim. Existe isso? Existe. Como é que você fez para segurar isso? Como é que foi esse controle, que é muito difícil na hora, né? Na hora eu falei: não, é mentira isso. É mentira. Tá. Foi uma luta. Não, é mentira. Aí voltei, entendeu? Saí de pé da janela, voltei e não me joguei. Bonito isso, uma reação instintiva do seu próprio corpo de sobrevivência. Isso. Né? Gente, a gente vai entrar agora no intervalo, mas eu queria colocar um VTzinho do filme Uma Mente Brilhante. Você assistiu, Alice? Que é a história é muito bonito, né? Do John Nash, né? Esquizofrênico físico, que ganhou o prêmio Nobel, né? Inteligentíssimo. Vamos colocar o VTzinho e a gente vai pro intervalo. I've always believed in numbers, in the equations and logics that lead to reason. But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is logic? Who decides reason? My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back. And I have made the most important discovery of my career. The most important discovery of my life. It is only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found. I'm only here tonight because of you. You are the reason I am. You are all my reasons.